Marcos 1:24. Jesus ele entra numa sinagoga e quando ele está lá dentro dessa sinagoga, alguém se manifesta. Vou ler do 23. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas lá atrás, agora lá em Mateus 4, o diabo não estava falando para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Aqui ele já está mocinha já, aqui ele já está dizendo: eu bem sei quem és. Tu és o Santo de Deus, eu conheci você lá no céu. Eu sei que você é o Santo de Deus, né? Vamos ver aqui Marcos 5:7, o mesmo demônio, os demônios eles conhecem as pessoas, eles conhecem. Você tem identidade espiritual, eu também tenho. Olha o que diz, Marcos 5:7, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Demônio, você não estava tentando colocar dúvida em Jesus lá no deserto? Agora está falando que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então a gente vê uma contradição aqui, o demônio se contradizendo, porque lá ele tentava, não é que ele se contradiz, porque ele não é burro. Ele tenta colocar dúvida nas pessoas, mas ele sabe, ele reconhece que você é filho de Deus. Ele reconhece que você é filha de Deus. O demônio sabe. Então muitas das vezes ele vai vir com coisas, com palavras duvidosas, ele vai vir com a incredulidade, tentando lançar incredulidade no seu coração. Certa vez uma pessoa falou assim, cristão não cura todo mundo. Eu falei: exatamente, não cura todo mundo não, porque senão o poder seria do cristão e não de Deus. Eu, por exemplo, se eu for orar por uma pessoa, tiver 10 mortos, eu oro por cada um. Se um ressuscitar e os 9 não, eu começo de novo e oro pelos 9. A minha fé não muda. Independente se aquela pessoa vai ser curada ou não, vai ressuscitar ou não, vai ser limpa de uma lepra, não, para mim não importa. Eu já orei por pessoas que já foram curadas, já teve buraco desse tamanho que já fechou na perna de pessoas. Já orei pela minha esposa tinha dores de cólicas que nunca sarava, dores que quase matava ela. Eu orei, nunca mais ela teve. Já orei pela misericórdia de Deus por pessoas, já expulsei demônio até umas horas no nome de Jesus, entendeu? Mas nem toda vez que eu for orar, Jesus vai operar, porque não é da vontade dele, a soberania dele prevalece. Se toda vez que eu orar por uma pessoa ela for curada, então o poder é meu, não é de Deus. Eu vou mostrar isso aqui mais pra frente. Inclusive tem até um título que eu coloquei aqui agora, sou cristão, eu tenho que curar todos? Não, você é cristão, você não tem que curar todo mundo, você não tem essa obrigação. Apesar de Jesus ter falado: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Jesus deu essa ordem. Jesus fala lá em Marcos 16 aqui também, que estes sinais acompanhariam aqueles que creem. Não está aqui, mas eu vou colocar aqui. O que ele diz, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, alguma coisa mortífera beber e não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas nem por isso, nem todas as vezes que eu for colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado, porque não vai ser da vontade de Deus, ou vai faltar fé naquela pessoa, ou vai faltar fé até mesmo propriamente em mim. Olha o que diz aqui, eu sou cristão, tenho que curar todos? Não, nem Jesus ele curou, olha o que diz aqui, em Marcos 6, 5 e o 6, e não pôde fazer ali nenhum milagre, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorrendo as aldeias vizinhas ensinando. Então Jesus ele não pode fazer um milagre em Nazaré. Jesus poderoso, ele não pode fazer um milagre em Nazaré, a não ser ele teve que forçar ali o milagre, alguns por imposição de mãos. Aí ele se admirou da incredulidade daquelas pessoas, incrédulos, como Tomé, homens incrédulos, que tentam colocar a dúvida, que tentam instalar a incredulidade no coração daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, o Eliseu ele fez o dobro dos prodígios que Elias fez, e ele morreu, sabe de quê? Eliseu, praticamente, se eu não me engano, ele fez 14 milagres, o dobro de Elias, e ele morreu de quê? De uma doença. Vamos ver aqui em 2 Reis 13:14.
Ó, segundo Reis 13:14, ó, e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então perceba que o homem, Deus agia profundamente, era um poder extraordinário na vida dele. Ele fez o dobro de milagres de Elias. Mas ele morreu de quê? De uma doença. E justamente isso aqui ficou registrado na Bíblia para Deus ele mostrar para todos nós que não é o homem. Quando eu digo homem, eu falo mulher também. Não é o homem que faz milagres, não é o homem que cura. Abra sua mentalidade, passe a ler Bíblia, se converta, se arrependa dos seus pecados, se converta e peça ao Espírito Santo para ensinar para você a palavra de Deus. Porque diz que ele morreu de uma doença, justamente para mostrar para nós, ó, não é o homem que faz milagre, é Deus quem faz. E olha para você ver que interessante, ó. Irmãos, tem pessoas, eu já vi uma mulher que tinha câncer, ela orar por outra mulher que tinha câncer, a outra mulher que tinha câncer foi curada, ela mesma que tinha o câncer não foi curada. Como é que você explica uma coisa dessa? Por quê? Porque na verdade o poder não é dela, não é da pessoa, o poder é de Deus. Por isso que ninguém tem poder para curar Covid-19. Pode acontecer que você ore em alguém e alguém seja curado, mas possa ser que você ore em outro alguém e essa mesma também não seja curado. Por quê? Porque na verdade o trabalhar de Deus com cada um é com cada um, com o particular de cada um. Eu não sei o trabalhar de Deus na vida de todos. E como eu disse, às vezes um é mais incrédulo do que o outro, um não recebe porque é incrédulo, o outro... Jesus sempre quando curava alguém, ele falava: a tua fé te salvou. A fé, ela funciona como um plug de uma tomada. Para tomada, para uma TV, um computador desse aqui, ó, para um PC desse aqui ele funcionar, eu tenho que pegar a tomada e enfiar lá, eu tenho que pegar o plug e enfiar na tomada, porque senão não liga. O poder de Deus ele tá lá, mas para ele se manifestar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que manifestar a minha fé. Por isso que eu digo, Deus, ele não é tamanho, ele é grande, ele continua sendo do mesmo jeitinho, mas ele se manifesta na vida das pessoas de maneira diferente. Foi assim, ele ficou admirado com a incredulidade das pessoas lá de Nazaré, mas com o centurião de Cafarnaum, que falou assim: manda com a palavra, mestre, não precisa o senhor nem ir lá em casa, nem tocar no meu servo, mas manda com a palavra e o meu servo ficará curado. Jesus falou: ó, pode ir que o seu servo já está curado. Aí ele diz assim, ele ficou admirado também, mas só que agora é diferente, não com a incredulidade, como com os de Nazaré, mas sim, ele ficou admirado com a fé daquele homem. Ele falou: nunca vi fé como esta. Ou seja, era uma fé extraordinária e grande. E como eu disse, uma mulher que tinha câncer orou por outra que tinha câncer, e ela mesma não foi curada, mas a outra foi curada. Então isso deixa claro em evidência que o poder não é do ser humano, carne e osso. O poder ele é de Deus, e a gente vai ver isso aqui agora.